Bom dia, segundou, gente. Um dia sensacional para começar e falar daquilo que nos leva para onde nós quisermos, comunicação. A comunicação é a base. E onde é que começa? Eu não vim falando que a base é a família. Então, como é que se forma uma família? Na comunicação. Desde o primeiro relacionamento, do contato, até fazer mãe, pai, e formar uma família, ou relacionar, qualquer tipo de relacionamento. Não precisa necessariamente mãe e pai, pode ser dois pais, duas mães, família. Começa numa comunicação. Gente, a partir da comunicação, você constrói relacionamento. A partir do relacionamento, você constrói a vida. Então, a importância desse nosso bate-papo de hoje, e não tinha como eu bater um papo com vocês sem trazer para vocês um mestre que fala muito comigo, que me deu um toque, que eu conheci num evento. De repente, ele olhou para mim e conseguiu fazer uma leitura e entender, você é isso. E eu falei para ele, como é que é isso? Ali começou uma comunicação que virou um relacionamento, que trouxe a família, que trouxe a união, trouxe a conexão. E aí hoje eu trouxe para vocês um pedacinho disso. O que significa? O poder da comunicação. Até onde você consegue ir se você aprender a se comunicar. E nada mais, nada menos, para bater esse papinho conosco, eu trouxe Ricardo Voz. Um cara que tem comunicação até na voz. Bom dia, Ricardo! Bom dia! Já posso me apresentar e dizer o seguinte, sou um cara muito privilegiado por poder estar na sua companhia, da sua família, da gente estar junto, porque a minha apresentação fica nesse sentido, com quem eu ando, com as pessoas que eu estou relacionado, mas eu sou um estrategista em comunicação assertiva. Eu literalmente faço o quê? É tirar o ruído de qualquer situação da comunicação para que ele não se torne um conflito. Normalmente, um ruído gera um conflito. E todos os conflitos é porque teve um ruído. A minha estrutura de especialidade de hoje é trabalhar a retórica mais do que a oratória. Oratória é bom, mas para mim ela é 30%. Retórica, 70%. Retórica é aquilo que nós construímos. É como nós vamos falar, por que vamos falar, qual é o contexto daquele ambiente, por que isso tudo. E a oratória é como você expressa tudo isso. Então, eu sou um estrategista em comunicação assertiva, para as pessoas se comunicarem melhor. Gente, não entendi nada do que ele falou, mas deixa eu falar uma coisa para você. Por que eu não entendo nada do que ele fala? Foi assim que nós nos conhecemos. Eu estava falando e ele fez uma leitura. Olha, sua comunicação tem isso, tem que ver como é que é? E aí eu continuei me comunicando e ele continuou lendo. E aí eu falei, e aí aquilo foi se conectando e ele começou a me explicar como é que é cada passo, cada coisa, porque como é que é o sorriso, como é que é o jeito de se expressar, como é que a energia chega primeiro onde você vai, como é que você se comunica primeiro através da sua energia. Ele começou a explicar cientificamente, por isso que eu não entendi nada do que ele está falando. Eu vou fazendo. Mas é super importante quando você descobre por que está fazendo, o que está fazendo e como é que você melhora, como é que você aprimora. Então é isso que o Ricardo faz. Ele ajuda você a aperfeiçoar, não, que não existe a perfeição, mas ele aprimora muito o seu poder de comunicação. Isso significa que você amplia, você fortalece o seu relacionamento, a facilidade de se relacionar. E aí, cara, quando você se relaciona bem, acontece tanta coisa em volta, e isso começa dentro de casa, na base, na família, no primeiro bom dia, no cafezinho da manhã, no selinho, na boa energia, no bom dia pro porteiro, comunicação. Isso faz toda a diferença na sua vida. Então, se você está nessa live, tem duas novidades hoje boas para nós. Se você está nessa live, nesse bate-papo nosso, que vai para o YouTube, que está no Instagram, compartilha com mais alguém, manda aviãozinho, manda para lá, manda para cá, porque além de hoje, falar em comunicação, hoje nós vamos comunicar a vocês. Eu espero que vocês ajudem compartilhando aí, que durante esse bate-papo nosso vai rolar a virada da nossa comunicação e nós vamos fazer com que tenhamos um pouco mais de amigos por conta da comunicação, por conta dessa interação, dessa conexão. Nós vamos ampliar nossa lista de relacionamento, trazendo para nós um número acima de 2 milhões de boas companhias. Seguidores não, gente. Seguidor é quando você impulsiona, busca o cara na Ásia e tal. É companhia, é orgânico. Isso pessoas que andam com a gente pelo carinho, por saber que é de verdade, por saber que nós estamos aqui para passar para você conteúdo que soma na sua vida. Por isso hoje eu trouxe o Ricardo, para que ele traga para você mais toque, mais ciência, mais informação que ajude você a melhorar a sua comunicação e, por consequência, você vai melhorar o resto. Bora, Ricardo? Bora. Uma das coisas que você acabou de fazer, por exemplo, todo mundo que já assistiu o Geraldo Rufino sabe acordar de manhã, cafezinho, né? Bom dia. Ele acorda assim todo dia, é verdade, ele é um cara, ele é assim. E sabe o que é a parte interessante? Isso tem a ver, por exemplo, com comunicação.
interna, comunicação de dentro para fora. Porque, na verdade, ser assim faz com que o seu dia seja melhor, você aumente a sua ocitocina, você fica melhor como pessoa, e tem tudo isso. Quando nós nos conhecemos, eu me lembro que eu falei sobre o acho. Lembra do acho? É uma palavrinha tão simplória que a gente fala ela tantas vezes por dia, só que a gente fala o acho numa ação positiva, na afirmação positiva, e ela muitas vezes está equivocada. Por exemplo, eu acho que o senhor é um cara incrível. O acho é uma dúvida, uma incerteza. Então, não, eu penso ou eu acredito que essa pessoa é incrível, eu acredito que essa pessoa... Então, assim, não é que não pode falar acho, vamos deixar claro. Poder falar acho até pode, mas o que acontece? Evitar o acho ajuda bastante. Vou dar um exemplo. Se você perguntar para alguém, o que você achou do programa de hoje? É uma coisa. Agora, se a gente pegar e falar assim, o que você acredita que foi incrível no programa de hoje? Eu já estou induzindo automaticamente uma mensagem mais positiva. Entendeu? Porque, caso contrário, você já faria uma pergunta já gerando uma dúvida. Exatamente, é exatamente isso. E aí a gente não confunde muitas vezes. Você acha que o meu cabelo ficou legal? Você acha que ficou boa essa calça? Eu acho que... Porque o acho, ele é uma fuga também de responsabilidade. A gente fala acho para não assumir uma coisa específica. Posicionamento. Exato, aí não tem um posicionamento. Por exemplo, o senhor... Sempre quando o senhor está falando com as pessoas, porque eu conheço o senhor há anos, a sua família também, então toda vez, e não importa, se é em casa, se é no lugar, todas as afirmações olha, eu não gosto disso, eu gosto disso, é isso, é aquilo, entendeu? O acho tem uma conotação que a gente tem que cuidar. Então aqui fica uma primeira dica. Se for falar de negócios, se for falar do seu produto, falar de você, fala o que você pensa quando for sua opinião, eu penso que... Quando você tiver uma certeza, fala, eu acredito que. Então, o seu trabalho é bom? Eu acho que é. O que aconteceu aqui? Eu acho? Você acha que que interessante. O Ricardo está falando, né? Está falando de científico. Como é que se explica cientificamente cada atitude, cada gesto, cada ação? Então, eu, por exemplo, eu só uso acho. Olha quando é que eu uso acho. Eu acho que o Ricardo tem problema. Ele explica tão bem cientificamente as coisas que eu faço. Isso é verdade. Você entendeu, Rufino? Eu entendi que você tem problema. Ele faz isso. Aí você ele faz. Ele que sabe se é ou não. Ele faz. Então, quando eu vou sacanear alguém, eu uso o acho. Porque aí a pessoa que está sendo sacaneada, ela que tem que decidir se ela aceita aquilo como verdade ou como sacanagem. Ou seja, você precisa sempre interpretar o que as pessoas estão falando para aquilo que te interessa. Então, se as pessoas acharem de mim isso, acharem aquilo, não. Cara, que se lasque. Exato. O que eu interpretei? Eu interpreto só o que me interessa. Por isso que quando as pessoas olham para mim e falam aquela coisa, lembra que nós falamos sempre essa coisa do racismo, da discriminação? As pessoas olham para mim e o meu amigo do lado perguntou, olha, eu acho que estão nos discriminando. Você não se incomoda, Rufino? Eu falo, não, eu acho que eles estão achando, eu tenho certeza que eles estão achando que eu sou jogador de futebol. Você vê, olha, é verdade, e o cara achou, eu achei outra coisa. Então, na realidade, cara, não importa o que o outro acha, é aquilo que eu interpreto, aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito. E agora, hoje, a ideia aqui é a gente ajudar vocês. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar a Dominique, vocês vão fazer perguntas voltados para a comunicação, porque a ideia é que vocês saiam daqui com conteúdo que vocês possam usar no seu dia a dia a partir de hoje. Gente, não é regime que você deixa para mais tarde, não. Você começa agora. A hora que você aprender um toque de comunicação, você já usa isso imediatamente. Sim. No olhar, no gesto, no sorriso. Não tem comunicação melhor do que o sorriso. Cara, eu quando eu fui para os Estados Unidos na época das Torres Gêmeas, cara, quando eu cheguei no aeroporto, todo mundo estava preocupado, entra, não entra, a imigração, não sei o que lá. Eu só dei um sorriso, eu brincava, eu sorria. A mulher olhou para mim, sorriu, carimbou meu passaporte, eu entrei. O sorriso, eu falo inglês, eu conseguia sorrir. Meu amigo que falava meia dúzia de língua ficou enroscado lá na portaria. Então assim, porque ele não sorria, ele é todo imponente e tal. Rafael de cara, é pra você, viu, Rafa? Eu estou andando com o meu amigo, filho do meu ex-patrão. Nós fomos para os Estados Unidos, chegamos lá, logo após esse acontecimento dos Estados Unidos, e ele me encheu de rótulo, Rufino, cuidado, que você brinca muito e tal, aqui tá complicado, se você brincar eles te mandam de volta, você não entra e tal. Eu cheguei lá,
E ela falou, cuidado com o que você fala. Eu cheguei na mulher e falei, bom dia! A mulher deu pra mim e deu uma olhadinha assim. Eu falei pra ela, bom dia! Aí ela deu um sorriso. Pronto. Ela entendeu meu bom dia. E eu dei bom dia de novo, e ela fez uma pergunta, eu respondi em português. Ela fazia ar de riso, mas ela entendia. Eu fiquei 5 minutos lá, ele carimbou meu passaporte e eu entrei. Ele entrou com todo o sisudo, falando meia dúzia de língua, cheio de carimbo no passaporte. E ele ficou 40 minutos numa salinha tentando explicar o que ele foi fazer lá. É isso. Gente, comunicação começa de um sorriso. Então, Dominique, solta aí, principalmente para o Ricardo, explicar para a gente cada passo, cada detalhe, para que essas pessoas saiam dessa live, desse bate-papo, melhor que chegou. Com informação que ajuda você na comunicação. Lembra, comunicação cria relacionamento e relacionamento cria vida. Bora lá. Bora! Mas antes, eu quero convidar o pessoal do Instagram que está assistindo a live para vir assistir a live no YouTube, no canal Geraldo Rufino. Curte a live, compartilha com mais pessoas. Quando você faz esse compartilhamento, o segundo ele fica mais em alta e mais pessoas vão poder entrar aqui e tirar suas dúvidas. Se sua pergunta for muito urgente, quer que ela seja respondida ainda durante o segundo, você pode mandar um superchat a partir de R$10. E se você quer aproveitar a audiência do segundo e compartilhar o seu negócio e o que você faz para outros empreendedores e consumidores também verem, você pode mandar um superchat a partir de R$50. Bora lá, a gente já tem a primeira pergunta, que é do 4M Automação. E ele falou assim, bom dia, Geraldo e equipe. Eu amo empreendedorismo e amo lidar com as pessoas, mas confesso que não sou tão carismático. Não sou conformado com isso e quero mudar. Como posso melhorar? Oh. Senhor Ricardo. Ele já deu a resposta na primeira, tá? A relação de simpatia, ela começa sim no contexto do sorriso. Sorriso. Porque é natural. Olha, o senhor fala muito sobre criança. Ele poderia aprender agora com criança. A criança, naturalmente, onde ela chega, ela não fala direito aquela linguagem. Ela, principalmente pequenininha, por exemplo, com suas netas, minhas filhas, mas ela chega num lugar e ela consegue ter essa empatia, essa simpatia. Agora, vamos lá. Existe uma coisa chamada contexto, que é importante. Qual é o contexto que você está inserido? Esse é um lugar que, por mais sério que ele seja, onde você trabalhe, você ainda, todavia, pode sim ser simpático, pode sorrir. Tem uma questão, muitas vezes, que são algumas linguagens que estão no cérebro dessa pessoa. A gente estava conversando sobre seu pai, hoje. E, querendo ou não, meu pai eram pessoas muito simpáticas. Todo mundo, tipo assim, o seu mais sisudo, mais aberto, mas tipo, onde eles chegavam, eles conseguiam falar. E tem uma coisa que é uma verdade, que é a verdade absoluta, porém com estratégia, vai fazer você ter essa simpatia. E mais uma coisa que é importante. Isso daqui, na minha opinião, é o que vai fazer a grande diferença para responder essa pergunta para ele aqui de forma direta. É bem provável que alguém te disse no passado que era só assim que você conseguia alguma coisa. Sei lá, talvez você não seja simpático, alguém disse alguma vez na sua vida que, não, é que você não é muito simpático e você tomou isso como verdade da tua vida. Tem uma coisa que eu aprendi com o Geraldo Rufino e isso tem a ver com comunicação e talvez isso já sirva de cara para você. Uma vez eu liguei para ele, e falei assim, ô negão, e aí, desculpa te ligar direto, não quero te incomodar não. Aí o senhor falou para mim, parou? Não te dei essa verdade não, você não tem esse poder não. Só eu tenho, você não tem o poder de me incomodar. Esse é um acesso, é um ponto estratégico também, que aí fica a situação para ele. Perceber dele tomar a rédea da vida dele, se portar como tal. Entende? Não é porque disseram alguma coisa para você, mas é aquilo que você acredita que é o melhor para você. E ele está acreditando que ele tem dificuldade em ter Exato. carisma. É isso. Olha o tom. Já começou afirmando isso. Porque na realidade, cara, tira essa afirmação. Já era. Se você der um sorriso, quebra todo esse gelo, tá? É. E não é tão difícil assim você sorrir. Sorria de si mesmo. Sorria para essa criança que está aqui dentro de você. É isso. O Ricardo falou de criança. Cara, por que nós conseguimos melhorar a nossa afinidade e construir uma amizade de irmão? Quando eu conheci a filha dele, ele nem tinha a segunda filha, quando eu conheci a primeira filha, quando eu conheci a Lu, cara, a hora que nós nos conectamos no primeiro sorriso, no primeiro abraço, ela já falou, é o tio Negão. Então, eu sou o tio Negão da filha do Ricardo. É aquele amor à primeira vista, porque é de verdade. Porque o sorriso foi verdadeiro. Se você usa isso com a criança e a criança aprova você, é porque você está sendo de verdade. Criança é o Deus puro. Então, melhore a sua comunicação,
E o segredo é o seguinte, acredita em você e abra um sorriso. E você vai ver que você tem carisma sim, tá? Nós nascemos com esse poder. É que você está deixando morrer aquela criança que está aqui, ó. Isso aí. Tem uma criança aí com menos de 7 anos de idade. Desperta ela e sorria para ela. Ela é você, na essência, na sua origem, na sua base. Essa é a sua melhor versão, não abra a mão dela. Sorria para ela e ela vai sorrir para todo mundo que você encontrar. Isso vai resolver o seu problema de carisma e você vai melhorar a sua comunicação. Perfeito, perfeito. É isso. Bora lá. E quem mandou um superchat pra gente foi o Vitor Hugo. E ele falou, Geraldo, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que tem uma boa comunicação e consegue tudo na vida. Eu sou agilista e estou começando a ministrar treinamentos de agilidade. Ele deixou aqui também o LinkedIn dele, Vitor Hugo Jesus, e o arroba dele, que é Scrumment.org. Eu vou soletrar para vocês. SRUMNETWORK. Olha que interessante. A comunicação aí, ó. Ele é da comunicação. Ele acabou de afirmar, ele tem a facilidade de comunicar. O Ricardo faz muito pouco isso. O Ricardo é um gênio da comunicação e ele não faz o que esse cara fez. Você é um idiota, Ricardo. Você não faz o que esse cara fez. Ele já tem. Porque é o seguinte, é o que ele fez agora. Ele já informou que ele é bom de comunicação, que é o caso do Ricardo, mas ele já deixou o link, já deixou o arroba. O Ricardo é um cara sensacional de comunicação. Mas não deixou o Você arroba. entra na rede dele, ele atende um monte de gente famosa, um monte de player gigante, um monte de artista, cara. Verdade. E ele não fala, não divulga na rede dele o cara que ele é. Ele atende um monte de celebridades. Sensacional. E ele é o cara da comunicação, não é só na voz, não. Ele sempre foi do rádio, sempre foi da comunicação, e ele não divulga. E ali, ó, o superchat, ele informou que ele é da comunicação e já deixou o arroba dele para vocês acessarem ali nos comentários. agilista. O arroba dele. Isso é comunicação. Olha que legal a oportunidade que ele usou para se comunicar. Sensacional. Parabéns. Ensina isso pro Ricardo. Porque assim, o Ricardo é um gênio, mas ele não fala, ele não avisa o povo que ele é da comunicação. É verdade, aí depois eu chamo ele de idiota e ele acha que essa comunicação não é boa. E assim, ó, sabe uma coisa? Agora, olha, eu vou puxar o gancho seguinte. Tem uma coisa que é o contexto de novo. Eu sempre falo que existem só duas regras na comunicação. Contexto e alinhamento de expectativa. Só dois. Aí, o que eu vim alinhado na minha expectativa? Eu e a Dona Marlene já viemos alinhado. Ele vai fazer você ficar em situações delicadas. Ele vai zoar você. Prepare-se. Não tem jeito, não tem um dia que ele não zoa. Não, eu só falei a verdade. Olha, ele é o cara da comunicação. Olha que o Ricardo começa a dar toque para nós de comunicação. Obrigado. Ele tem projetos com meu filho. E olha, você vê o quanto eles estão crescendo por conta de alinhar a comunicação. Isso é bom. O cara é sensacional na comunicação. Mas ele não faz o que o é Vitor? Você é Vitor? O que o Vitor Hugo acabou de fazer. Vitor, você é sensacional, precisa ensinar para o Ricardo Já mesmo. me sigam, gente. É Ó, o seguinte, Ricardo Voss. Ricardo Voss. Vocês procurarem Ricardo Voss, ele é Tá fixado o arroba dele aí nos comentários. Ricardo.voz. Obrigado, Dominique. A Dominique já fez o... obrigado, Dominique. A Dominique deu uma força para ele. Gente, esse cara é o cara da comunicação, mas ele realmente, ele acaba ajudando as pessoas, mas ele não faz para ele. Ele faz o Instagram das pessoas esticar só de ajustar os conteúdos e a maneira de se comunicar. Ele faz as pessoas arrebentarem na rede social pela habilidade que ele tem em fazer a comunicação, o jeito de se comunicar. E o dele, ele não faz. Então você precisa prestar atenção na sua comunicação, que é o seguinte, eu acho sensacional a comunicação, mas tudo que eu sempre pensei é o seguinte, eu cuido primeiro de mim. Eu ponho a máscara primeiro em mim, depois eu ponho nos meus bebês, ponho nos meus netos, nos meus filhos, eu ponho em todo mundo. Mas primeiro eu ponho em mim. Então se você estiver fazendo alguma coisa na comunicação, vê se você já deu um sorriso para você. É isso. Se você levantou de manhã e deu um sorriso para você, você vai ter facilidade de dar um sorriso para quem dormiu do seu lado. Para quem circula dentro da sua casa, para o porteiro do seu condomínio. E aí você começa a ampliar a fortaleza que está dentro de você no jeito de se comunicar. Você vai ver como é que você vai ampliar a sua rede de relacionamento e construir coisas novas, ficar tendo sucesso em toda ação que você faz, pela comunicação. E olha o que o senhor falou. Eu vou puxar um gancho agora, porque agora nós vamos ajudar muitas pessoas, assim como eu. Eu tenho uma linha de muita prestatividade. Então, o que acontece? Muitas pessoas que podem estar nos assistindo agora, ela seja um tipo de pessoa que literalmente faz mais pelo outro. Então, quer ver? Você que está nos assistindo agora, qual foi a última vez que você fez para você e qual foi a última vez que você fez para o outro? O quanto você não está disposto, disposta para alguma coisa para você, mas você acaba estando disposta para o outro.
o quanto que você realmente faz melhor. Você é um ótimo vendedor, uma ótima vendedora, mas se for no produto, no serviço do outro. Mas no seu, muitas vezes não. E tem uma coisa que eu aprendi, e que eu venho aprendendo diariamente, e aí com o senhor também isso vem cada vez mais, nós sermos muito bons em algumas coisas e acaba aqui nos sucumbindo, tirando a nossa essência para poder sermos também. Porque aí pensa que não é humilde, pensa que, por exemplo, você, não, mas eu faço para os outros. Eu vou contar um negócio que é muito interessante, eu sempre falo nas minhas redes, eu tenho 3 medos. Esses 3 medos, eles vão seguir você pro resto da vida, mas só qual a diferença? É como você lidar com eles. Entendeu? O senhor é um exemplo. Tá, então o senhor Geraldo Rufino não sente nada. Claro que sente. Mas a diferença é como ele entrega isso, como ele entende isso e como ele aceita a adversidade. Então, Geraldo Rufino nunca teve adversidade. Nunca teve pepino, problema. Claro que já teve. Mas é como o senhor lidar com isso que é a diferença. Exatamente. E aí acontece comigo o seguinte, eu tenho 3 medos, todo mundo tem que estar aqui, só que em níveis diferentes, momentos diferentes. Medo número 1 é o medo da rejeição. Medo do que os outros vão pensar, dizer sobre você. E aí isso trava. Se você sentir o medo, mas isso não travar você, tá tudo certo, é normal, siga em frente. Vai sentir aquele frio na barriga vai estar tudo bem. O segundo medo, esse é um segundo medo interessante, que é o medo de vender ou negociar. Tem muita gente que não consegue se vender. Não vai falar, tipo, por exemplo, eu me lembro que eu tinha muito esse medo, aí um amigo me contou uma história do cara que tinha 1,5 milhão de dólares. E aí eu falei, legal. Aí ele falou assim, e tem a outra história do 15 milhões de dólares. Eu falei, como que é isso? E aí ele me explicou. Imagina que você tem 15 milhões de dólares agora. 15 milhões. Coloque isso na sua mente. Aí eu falei, mas na mente não, eu queria no bolso, mas tá tudo bem. Eu vou colocar na mente que vai funcionar. E por incrível que pareça, eu desbloqueei muita coisa para poder cobrar. Hoje eu cobro bem pra caramba. Um cara que ganhava 34 mil reais por ano quando eu trabalhava como locutor de rádio, depois vai para locução publicitária, se torna uns locutores. Eu me aposentei com 41 mil comerciais em rede nacional. E aí, de repente, vou subindo, porque eu cobrava mais caro. Só que ainda... Você fazia net... Já fiz um monte de coisa. Fiz todos os canais de televisão, fiz várias propagandas. Como é que é? Fala aí aquele negócio do Discovery. Eu fiz alguns que foi, por exemplo... Só exemplo, é que eu não lembro, faz tempo, né? Tô velho. No Net Deal, no Discovery Channel. Aquele, como que é aquele também? Detetive das Histórias. Sexta, às 21 horas. E aquele desenho que as crianças gostam? Não, o Cartoon Network não perca. A hora da aventura é no Cartoon. Né? Eu me lembro de vários, assim, essas coisas, tipo, desde aquelas vozes, tipo, Rick Sonneman, não te abandona. Sabe essas coisinhas, brincadeiras, né? E o ponto que eu quero chegar é, depois que eu sair daí, eu já tô cobrando mais caro que todo mundo. Mas por quê? Porque minha mentalidade começou a mudar. Esse é o detalhe. Hoje, quando eu cheguei, me lembro a primeira vez que eu falava assim, eu falei assim, eu vou cobrar R$2.000 uma mentoria. Sabe quantas eu vendi? 0. Aí eu fiz uma live, eu era webinário, e eu fiz essa live, não vendi nada. Falei, ninguém quer, por causa do preço. Baixei para 800, não vendi nada. Baixei para 400, não vendi nada. R$200, seu Geraldo Rufino, não vendi nada. E hoje eu já tenho mentoria vendida por 100 mil, 50 mil. Peraí, então o que mudou? Não era o preço, era eu. Eu não acreditava na relação do valor comunicacional. Por isso o tema de hoje, ser rico tem a ver com como se comunica. Entendeu? Esse é um ponto. Ser rico tem a ver com como se comunica. Por exemplo, ser rico não é só ter o dinheiro. Quantas coisas que nós conseguimos que não é o dinheiro? É o relacionamento, é a maneira que nós chegamos e falamos. A ponto de eu sempre informar para todo mundo o seguinte, gente, eu nasci rico. Mas você não encharcava carvão, não cantava latinha, não comia no lixão? É isso. São coisas totalmente distintas. É isso. Eu nasci rico. É o ponto de vista, o que você entende como riqueza. Eu nasci com família, tinha uma mãe espetacular que me ensinou valores, eu sou forte desde pequenininho por conta disso. Eu tinha colo, gente, eu tinha alegria, eu tinha felicidade. Então, não tem riqueza maior que isso. Eu nasci rico, eu só não tinha o dinheiro. Então, quando você ganha o dinheiro, não confunde, não. Isso não tem nada a ver com as suas riquezas de essência. Quando você é rico por essência, por natureza, nunca mais você sofre na vida. Você vai ser abastado, ou seja, aliás, você vai ser abastecido, vai ter, sabe, acesso vai ser próspero a vida inteira. Porque assim, eu sou próspero a vida inteira, porque eu nasci rico.
com essa alegria, com essa felicidade. Por que vocês estão abrindo mão disso? Por que as pessoas estão abrindo mão dessa comunicação? Consigo mesmo. Eu sempre me comunico. Eu agradeço de manhã quando o sol entrava na frente do meu barraco. Eu agradeço tremendamente quando o sol entra na minha Avenida Elisiana. E hoje, por acaso, o Ricardo se hospedou lá em casa. Esse cara tá hospedado lá, come lá. Ai, meu Deus. Agora ele vai falar isso. Não tá ajudando, tá? Porque assim, não paga condomínio, não paga nada. Ele veio pra cá fazer os negócios com o meu filho. E meu filho instalou ele em casa. Ele tá lá às minhas custas. Eu só tô comentando, não é nada, né? Mas eu acho legal comentar que ele tá às minhas custas há alguns dias. E aí... Não, eu vou falar. Eu vou falar. Ele dormiu lá, eu levantei de manhã, e aí eu tô cantando e tal. O cara nem se incomodar porque eu tô tão feliz. Eu falei assim, cara, você comeu aqui hoje, dormiu como café da manhã, e agora você quer que eu canto baixo? Não falei nada. E uma vez ele ligou, não, ele estava no evento, e ele falou pro Chay, um amigo meu, ele mandou mensagem assim, oi, cara, você tá bem? Eu falei, tô. Não, cara, você tá precisando de ajuda? Eu falei, precisando de ajuda? O que tá acontecendo? Ah, que eu encontrei o seu Geraldo Rufino aqui, ele falou que você tá passando dificuldade, que você tá morando na casa dele, que você não tem onde dormir. Cara, você precisa de alguma coisa, eu posso te ajudar? Aí eu falei assim, para com isso. Olha a força da comunicação, gente. Cada um comunica o que quiser. Eu queria sacanear ele. Eu falei assim, eu fiz uma comunicação verdadeira. Ele está realmente em casa, está morando em casa. Trouxe as filhas, que são minhas sobrinhas, elas eram bem-vindas. E ficaram lá, todos hospedados lá. Aí, é verdade, eu só comentei. Eu comentei a verdade. O cara falou, nossa, ele está assim, deve estar muito ruim, porque está em casa há alguns dias já. A comunicação, como é que você está se comunicando? As pessoas acreditam em você. Que tipo de comunicação você está fazendo? Eu fiz isso aí porque eu estava sacaneando ele. Mas olha a facilidade que tem. Cuidado como é que você está usando a sua credibilidade. Como é que você está usando o poder que você tem de comunicar. Como é que você está comunicando. Cada fala, cada comportamento, a sua energia chega primeiro. Cara, olha isso. Então, é só um exemplo para vocês entenderem o quanto pode ser boa ou ruim o tipo de comunicação que você faz. O quanto você pode crescer ou descer com a comunicação que você faz. Exatamente. Agora, quando eu falava, eu sorria. Aquilo não ficou... O cara foi pro Ricardo na hora e começou a sorrir também. Então, isso é a boa comunicação, porque até para sacanear não fere ninguém. Então, assim, você precisa se comunicar da melhor maneira possível para você conseguir melhorar os seus relacionamentos. Eu consegui melhorar 2 relacionamentos. Com a família do Ricardo, com esse clima. E o Ricardo ficou mais à vontade de casa, que fala todo ajeitadinho. A hora que eu chutei o balde, ele ficou mais à vontade. Tipo, você já que é pra estar aqui, então vamos estar de vez. Então, assim, ficou mais à vontade, o ambiente ficou mais leve, mais agradável, mais divertido. E com o cara que eu falei, o cara achou sensacional. Eu consegui dar essa preocupação para ele, e ele conferir e ver que era uma sacanagem. Então, assim, melhorei meu nível de comunicação numa brincadeira, no jeito de falar, mesmo falando coisas que seria absurdo eu falar isso seriamente. Então, mas mesmo assim eu consegui. Como é que você está se comunicando? É de verdade? Você não tem maldade? Você está com um sorriso? Você gosta das pessoas? Essa energia vai estar presente onde você estiver. Então, não tente enganar ninguém. Ninguém engana ninguém. Quando você faz de verdade, se comunica de verdade, é de coração e você quer o melhor para o outro, começou a acertar a comunicação. E vamos falar uma coisa que o senhor falou agora, energia. Energia. A comunicação na energia, a energia dentro da comunicação e vice-versa, muda tudo. Eu vou dar um exemplo, Carlos. As pessoas às vezes não percebem, mas assim, palavra de afirmação, eu sou rico, ou eu sou lindo, eu sou não sei o quê. Essa palavra, se ela não sair de dentro, não adianta também. Não adianta. Não adianta. Então, por exemplo, o senhor sabe disso. Quando você fala uma coisa, é de dentro para fora. Eu só falo de dentro para fora. Aliás, a grande força que eu tenho, o Ricardo estava da minha motivação. Eu tenho 2 motivações que eu tenho desde pequenininho que eu aprendi com a minha mãe. Primeiro, agradecer a luz do dia, que é a gratidão porque você ganhou mais um dia. Aliás, se você não agradeceu hoje, está em tempo, tá? Opa! O dia começou agora. Gratidão pelo dia que começou e você ganhou 24 horas para lapidar um diamante chamado vida, dia. E a segunda é que você, para sair de casa motivado. E minha mãe, na época, nós não tínhamos nenhum tipo de recurso material, mas nós tínhamos o sol. O direito a mais um dia. E aí a minha mãe, para completar, ela dizia que eu era bonito. Eu acreditava na minha mãe. Gente, no que você acredita? Acredita em você.
Desperta a criança que está aqui e melhora a sua comunicação. A Dominique já está olhando torto ali porque tem pergunta. Responde, Dominique. A Dominique fica assim, pode vir, Dominique. Não, e ela bem brava. Ah, mandou tomar água. Vamos lá. Bora lá. E a Tava gente brava. tem mais um superchat que é do Empreender é Mais. E eles mandaram assim. Quais são as habilidades de comunicação mais importantes que o empreendedor precisa desenvolver? Esse Empreender é Mais capricha porque ele compartilha. E nós vamos ajudar mais pessoas, porque o que ele pega aqui, ele compartilha. Ele está sempre presente. Eu queria até agradecer o carinho, a ótima companhia do que Empreender é Mais sempre faz no Segundor. Olha lá, Ricardo. Uma das coisas que eu acredito que todo empreendedor tem que ter é o relacionamento, o famoso network. Todo empreendedor tem que entender que tudo acontece no empreendedorismo através do relacionamento entre pessoas, não negócios somente. Um exemplo muito claro, por exemplo, no empreendedorismo, é que as coisas não é o dinheiro. No empreendedorismo não é só o dinheiro. Quantas coisas o senhor, por exemplo, ou eu, outras pessoas conseguiram através da comunicação? Primeiro começou a comunicação e relacionamento. Óbvio. O dinheiro acontece por consequência e 16 horas trabalhadas. É isso aí. E esse relacionamento, eu acredito que é a grande parte. Eu começaria principalmente, claro, frequentando bons lugares, lembre-se da ambiência. O teu ambiente, ele tem o poder de te moldar, sim. Se você estiver andando com pessoas que, na verdade, têm uma energia comunicacional, um jeito de se comunicar negativo. Por exemplo, o que o empreendedor mais precisa hoje, na minha opinião? É ele ter essa energia comunicacional positiva o tempo todo. Por exemplo, imagina, qualquer adversidade que entrar na vida dele, empreendedores, vão entrar muitas. Muitas. Então, se você não tem esse apoio, e muitos deles se apoiam, por exemplo, minha esposa não me apoia. Meu esposo não me apoia. Meu primo, papagaio, tigre, meus funcionários, não importa. Essa é uma lição que o senhor dá o tempo todo. De você. O senhor é responsável. Você pode fazer. É o que o senhor pode fazer. O que eu posso fazer, o que nós podemos fazer, tá? E não esperar que alguém venha fazer para você. Cara, em vez de você esperar que alguém apoie você, você sai como locomotiva, que você nasceu locomotiva, e sai puxando, sai apoiando o outro. É isso aí. Por consequência, não espera reciprocidade, não. Se comunica doando, servindo, atendendo. Essa comunicação é sensacional e todo mundo quer você por perto, porque você não pede. Você Exato. só doa, você só auxilia. Agora, auxilia. Chega uma hora que, naturalmente, naquela fila, aquela pessoa vai ficar para trás e outra vai tirar proveito do que você está fazendo. Mas o forte da comunicação é quando você faz. É quando você sorri primeiro. Exato. É quando você dá o primeiro bom dia. É quando você dá a primeira ação para melhorar o relacionamento e a comunicação. Agora, quando o Ricardo falou que um dos passos, o Ricardo está explicando, que é o lugar que você frequenta. Procurar frequentar lugares melhores. Deixa eu falar uma coisa para você. É muito importante isso. Quando o Ricardo fala procurar lugares melhores, ele não está falando de ambiente a nível de material, tá? Não. Mais top, mais caro, mais chique, na zona sul, na zona leste. Não. Ele está falando de lugar onde você se sinta bem. Então, se você está numa vila, favela, comunidade, naquele pedacinho você se sentiu bem, você já achou um lugar melhor. É isso aí. Então, não é o tamanho do espaço, do preço, do seu patrimônio, são os seus valores, é o seu tamanho. E você vai ficar grande de qualquer espaço que você ocupar, se você se sentir bem naquele lugar. E aí, naturalmente, não espere que aquelas pessoas em volta te façam bem e sejam pessoas do bem para você melhorar a sua comunicação. Seja você a pessoa a levar essa energia da boa comunicação. E aí você contagia onde você está. Então, não é o lugar. É você e aquilo que você leva com você. Exatamente. Essa força da comunicação é importantíssima. Não espere que a comunicação venha de lá. Ela precisa sair de dentro para fora. Exatamente. Bora ver. Faz outra pergunta que o boss... Se não... Aquele. Olha lá. Então Ela pede para eu vambora. parar para fazer a pergunta. Aí eu paro de falar e corto o voz e ela tá pronta. Esperando o senhor finalizar. Gente, senão essa vai me DR aqui é o interromper. dia inteiro. Entendeu? É que vocês só estão pegando um pedacinho. E uma coisa que é legal, até mesmo falar sobre esse momento, é isso. Quando o ambiente tem um alinhamento de expectativa e até um contexto, acontece coisas que você sempre pode acontecer. Uma coisa, só pegar só o finalzinho do que foi dito daquela resposta, que é muito interessante. Eu falei do empreendedor, que por causa dos desafios, você tem que estar num ambiente onde realmente se sinta acolhido e tenha esse apoio. Mas uma coisa que o senhor falou é verdade, que nem nós temos que ser responsáveis sobre isso também. Tá? No sentido de que nós conduzimos. O ambiente não faz você faz o ambiente. Por exemplo, quantas vezes eu já fui, um exemplo, eu me lembro de um dia específico. Eu cheguei muito cansado,
Aí a minha esposa falou, vamos não sei aonde. E a gente sempre tem aquele lugar que a gente meio que fala, não tô afim. E eu falei pra ela, amor, é sério, seria importante pra mim. Eu falei, não, então fechou, se é importante pra você, eu tô junto. Vambora, fomos. Só que eu tenho uma visão que não é porque eu não tava afim de ir, isso é muito importante agora, tá? Que eu vou ficar cara de bunda. Entendeu? Não, a minha esposa depois tem que ficar assim, amor, vambora. Vambora. Porque aí eu chego, eu esqueço. Se eu estou naquele lugar, meu tempo vale muito. E o empreendedor tem que entender que o tempo dele tem que valer muito. Já que é pra ir, vai com vontade. Já que é pra ir, vamos fazer o jogo acontecer. Estou numa reunião que nem um dia perguntou que estava falando pro senhor sobre querer e precisar. Gente, isso é uma aula. Peraí. Isso eu aprendi com esse cara, hein? Peraí. Aconteceu alguma coisa aí? Não, esse querer e precisar que ele vai falar, eu aprendi com ele e eu trouxe comigo e eu uso agora todo dia. Explica aí. Bom, legal. É que eu fiquei na expectativa aqui, que eu senti sorrisos, uma energia, uma A Dominique Orlando de vez em quando cai o chip. Cai o sinal. Os dois são chipados, de vez em quando cai o sinal. E aí entra o seguinte, o precisar e querer. Quando a gente tem essa relação do preciso e quero, toda vez que você faz... os gurus e as guruas na internet acabam falando isso, né? O adulto faz o que é preciso e a criança faz o que quer. Eu penso o contrário. Eu acredito que o adulto faz o que quer e a criança faz o que precisa. A criança, ela não tem a liberdade. Ela não pode falar, eu quero ir agora fazer não sei o quê. Ela pega e sai e vai. Não tem como. Ela tem que pedir para um adulto, tem que ser acompanhada por um adulto. Ela tem uma série de questões aí que ela precisa. Tem que tomar banho. Entendeu? O que acontece quando ela toma banho? Ela fala, você precisa tomar banho, você precisa acordar, você precisa dormir, você precisa. O adulto, ele quer. Aí qual é o problema? Nós invertemos esse valor. Tem uma aluna minha que eu sempre conto, ela estava no Canadá e aí ela pegou e falou que estava no trabalho e ela falou uma coisa muito interessante, falou assim, agora eu estou nessa multinacional, vou ter que acordar e ficar até tarde, está chovendo, frio, eu não quero ir. Aí eu falei para ela, ela ficou 14 minutos reclamando, 14 minutos só reclamando. E eu virei para ela e falei assim, tá bom, como foi o festival? Ela, como assim? Você não foi no festival? Fui. Então, como foi o festival? Não, mas eu estou falando do meu trabalho. Eu falei, não, eu quero saber do festival. Tava chovendo, né? Ela tava. Eu vi no Stories, tinha muita lama. Tinha muita lama. E como era o banheiro? Nossa, um horror. Fedor, nossa, tava horrível o banheiro. Quem tocou? O Coldplay. Quem maior? Smith. Não sei o que. Você estava com suas amigas? Minha amiga de infância, fazia muitos anos que eu não via. Papapá. Aí eu falei, vamos voltar pro seu trabalho? Ela falou assim, tá, qual a diferença entre o seu trabalho e o festival? Aí eu expliquei para ela, é que um você queria estar lá, o outro você precisa estar lá. Então tudo que você for no preciso vai ser arduoso, vai ser ruim, difícil. Se você começa seu dia, eu preciso dar bom dia, eu preciso ser isso, eu preciso... Não é precisar, eu quero ter um bom dia, eu quero ser feliz, eu quero estar com os outros, eu quero ser amável. Aí uma perguntaram assim, cara, você gosta de pagar a conta? Claro que gosto. Para! Ué, se você paga a conta, não é bom? Então deixa sem luz elétrica, então. Fica lá sem energia elétrica. Eu gosto de pagar a conta, eu quero pagar a conta. O que significa? Justa, obviamente, né? Uma conta justa. Porque querer pagar significa que eu tenho para ganhar. Toda vez que eu quero alguma coisa, eu busco mais incentivo a fazer o que eu preciso fazer para ter aquilo que quero. O que você quer hoje? A pergunta é, o que você quer hoje? 70% da sua vida tem que ser querer. 30% tem que ser precisar. Então, eu quero uma viagem, eu quero um melhor trabalho, eu quero melhores resultados. Tá, o que eu preciso fazer para isso? Agora, toda vez eu preciso, porque eu preciso... É muito importante você conciliar essas duas coisas. Eu faço isso no meu dia a dia, tá? Por isso que me marcou tanto quando ele me explicou tecnicamente ou cientificamente esse comportamento, esse jeito de se comunicar consigo mesmo. Porque você precisa falar para você, se você quer ou se você precisa. Então isso tem feito diferença todos os dias. Eu fico analisando o seguinte, eu preciso ou eu quero? Quando você não precisa, fica mais fácil você escolher se você quer ou não. Gente, e principalmente quando se trata de pessoas que têm você como referência, os seus filhos, crianças, pessoas que nasceram depois de você. Cara, essas pessoas ficam olhando para você e você fica falando mal do seu dia todo, de um monte de coisas negativas, você levou para casa. E as pessoas ficam, poxa, uma criança então ficando, nossa, deve ser horrível trabalhar. Não quero trabalhar não. Esse país deve ser horrível, quero sair do país.
Olha o que você está fazendo com os seus filhos, com as suas crianças. É verdade. Então, cara, cuidado com esse tipo de comunicação e energia que você está levando para casa. Então, você quer ir para casa? Então, não é essa energia que você vai levar. Se você quer, você já chega com outra energia. Se você vai para casa porque você precisa dormir, não, você vai para casa porque você quer ficar com os seus, porque você quer dormir. Isso muda totalmente o seu comportamento emocional, a sua estrutura física, a sua saúde, muda um monte de coisa. Legal. Então, eu estou falando experiência própria. Queira ir para casa. Não vá para casa só porque precisa. Excelente. Simples assim. E eu falo mais uma coisa importante para finalizar esse ponto, que a minha opinião vai... Muitas vezes a gente não percebe, mas, por exemplo, quando você fala... tem que tomar cuidado quando... Minha esposa perguntou uma coisa para mim. A Carmen falou assim, mas você precisa trocar de telefone? E esse telefone não tá bom? Eu falei, tá ótimo. Então, mas por que você vai trocar de telefone? Você precisa? Eu falei, não, só quero mesmo. Gente, isso faz toda a diferença. Tudo que eu faço porque eu quero. Eu preciso de pouca coisa. Depois Mas você tem fala... coisa que eu quero e eu faço. Você pode? Ah, então tá bom. Então, as escolhas que eu só não preciso. Então. E outra coisa, a gente sabota, tá? A gente cria uma sabotagem inconsciente que é para fazer isso daqui, ó. Eu quero muito aquele carro, aquele telefone, quero muito aquele telefone. E aí eu falo, aí perguntou, você precisa? Eu falo, não, realmente, eu não preciso agora não preciso Aí agora. você trava. Aí, além de travar, você sabe o que você faz? Você sabota ao ponto de querer quebrar o telefone, você para de cuidar dele. O universo entende essa sua mensagem como você não vai chegar lá. Exato. Cara, olha a importância desse tipo de comunicação, porque essa comunicação é a mais sensível que tem. Porque você está se comunicando com o seu eu. É a mente e cérebro. Cara, isso faz uma diferença tremenda na sua vida. Eu não sou cientista igual esse louco aqui, mas eu faço isso na prática. Bora lá, Dê. Bora lá, gente. E aproveitando o gancho, falando do que quer e precisa, o que o Geraldo quer? Opa. Agora sim. Ajude. Mas, ó, eu já vejo como uma questão muito interessante. Na hora que a Domi vai voltar ali, que ela vai falar com a gente. Tiraram sua voz. Tiraram a voz dela, calma que a sua voz voltará. Entendeu? Vai ter que chamá-los. Aí, agora vem. Mas, ó, eu vou aproveitar enquanto que ela não volta ali com... Mas eu vou falar mais uma coisa sobre esse negócio do querer, até que ela tenha o microfone. Vocês podem até falar. Ah, que legal. Posso falar contigo? É por isso que eu falei que tinha alguma coisa estranha. É disso que eu tô falando. É desse quadro aqui. Faz 300 minutos que eu quero falar sobre isso. Mudaram o quadro aqui. O que ele precisa? Que as pessoas chamem mais gente pra Falta quantas pessoas? Falta pouca gente? Falta. Gente, falta 200. Bora lá, chama lá, posta lá, comunica lá, entra, que faltam 200 boas companhias, 200 convidados. 200 seres. Gente, traz esse povo, nós vamos fazer uma contagem regressiva aqui e você vai estar inserido, você vai estar aqui nesse time compartilhando a alegria de ter 2 milhões de bons amigos. Isso vai ser incrível. Bora, gente, tá chegando lá. Eu só salário só vai acabar quando chegar em 2 milhões, então vai. Olha, o pessoal tá empolgado aqui no Superchat. E pra quem tá na dúvida como faz o Superchat, é muito simples. Vocês precisam entrar no canal do YouTube Geraldo Rufino. E lá no bate-papo vocês conseguem fazer o Superchat. Lembrando que qualquer pergunta a partir de R$10, se você quer anunciar a sua marca, o seu negócio, o que você faz, é a partir de R$50. Capricha no texto que a gente vai ler aqui para uma manada de gente. E quem mandou também um Superchat aqui foi o Fernando. E ele falou assim, ó, só para dizer que sou fã desses dois grandes mestres. Uma vez dei carona pro Ricardo e tive uma aula particular com ele. Valeu cada quilômetro percorrido. Que legal. Cara, eu também dei carona pro Ricardo, tô carregando ele até hoje. Eu sabia que ele não ia deixar. Mas você deu sorte, você deu uma vez. Eu tentei cortar antes, não deu certo. Ô, Fernando, beijo pra você. Que bom. Gratidão, cara. Gratidão pelo carinho, pela ótima companhia. Tamo junto. Tamo junto. A gente também tem a mensagem do Bonildo e ele falou, Geraldo e Ricardo, como identificar meus pontos fracos em minha comunicação? Olha. Antes de você explicar cientificamente, deixa eu explicar na prática. Porque, olha, cara, na prática. É porque esse cara é um cientista da comunicação. Eu entendo que ele se comunica tão bem e ele ajuda tantas as pessoas a melhorar a comunicação, que para mim ele é um cientista da comunicação. Obrigado. É o meu ponto de vista, é o jeito que eu olho o Ricardo. Agora,
eu faço na prática muita coisa que depois ele explica cientificamente, porque eu faço com leveza, com simplicidade, assim, eu só vou. Né? Olha, mas existe a ciência Rufino, hein? Existe a ciência Rufino. Aí é o Ricardo que tem que explicar. Gente, agora, essa coisa o jeito de se comunicar, a leveza para se comunicar, o quanto você consegue atrair as pessoas quando você é de verdade. Ser de verdade é tão leve, é tão possível. Cara, é tão positivo, assim, você se sente tão bem quando você se comunica primeiro com você mesmo. Depois que você conhece você, quem é você? Cara, tá fazendo o que aqui? Olha para você, olha para dentro. Eu vou nos lugares, inclusive eu queria até agradecer aqui o pessoal, cara, que eu tive junto, em Minas Gerais, estive junto com o pessoal da contabilidade. Essas pessoas que comunicam você com o seu CNPJ, você com a sua formalidade empreendedora. E criamos um laço de comunicação sensacional. Eu queria agradecer o carinho, a ótima recepção de todo mundo aí de Minas Gerais. Depois eu vim para São Paulo, cara, fazer comunicação com quem cuida dos seus olhos, cuida da sua vida. Uma rede sensacional de clínicas, de óculos. Eu queria agradecer, eu estive lá sábado, eu estive com a minha esposa, muito bem recebido. Gratidão a todos vocês pelo carinho, pela ótima recepção e pela comunicação que nós tivemos do abraço. Aí nós tivemos um monte de gente para dar abraço, aquele carinho recebido, gente, o abraço. Eu vou para os lugares, eu fico o tempo que for necessário para dar um abraço nas pessoas. Cara, porque assim, nós somos uma Fênix, família Fênix. Cara, olha que abraço bom, que senso de família. A Simone, cara, nós tivemos uma oportunidade de estar com essas pessoas e receber um abraço, receber um carinho. E essa comunicação não tem preço. Nós ficamos lá tempo suficiente para ser muito grato pelo carinho, pela gentileza. E por isso que eu falo de comunicação, começa no jeito de olhar, no sorriso. Quando você dá um abraço, abraça de verdade, abraça de coração. Melhora a sua comunicação sendo de verdade com o outro, acolhendo o outro, olhando Deus que está no outro. Quando você acredita, e você contagia a si e, por consequência, contagia o universo à sua volta. Acreditar também na leveza, da energia, da comunicação. Na verdade, não existe verdade absoluta. Tenha a sua e respeite do outro, conviva com o outro. Uma coisa que eu aprendi, Deus da favela, conviver com os diferentes. As pessoas são boas. Isso já é uma boa maneira de você se comunicar. Quando você entender, quando você encontrar alguém, entender que as pessoas são boas, só são diferentes. Então você vai conseguir ampliar muito esse leque de comunicação. Cara, o carinho pelas pessoas, ser verdadeiro com as pessoas, dar um sorriso verdadeiro. Quando fala aí 2 milhões de sorriso, eu lembro de 2 milhões de abraço, 2 milhões de carinho, 2 milhões de bom relacionamento, de boa troca de energia, de positividade. E agora nós vamos completar isso com muita gratidão pelo carinho, pela ótima companhia, pela boa energia compartilhada com todos vocês. Vocês são do coração. Quando eu venho aqui no Segundo, eu só trago coisa para somar para vocês. Quando eu trago o Ricardo, para vocês entenderem a importância que tem de comunicação. Quando eu trago uma Hortência, para vocês entenderem a importância que tem na performance, um Joel J na performance, todo mundo que vem aqui bater um papo conosco, gente, nós vamos falar de coisas que soma para você, que acrescenta para você. E tem muita gente que nos acompanha, um Rick Chester, e a gente sempre está falando de quanto é possível você começar de onde você estiver. Não importa se é com água, se é com pipoca, se você tem um smartphone para conversar, se você... Para começar, a facilidade de comunicação. A comunicação é tão importante que hoje com o smartphone você começa um negócio individual, só se comunicando, comprando, vendendo, entregando, falando, transmitindo, num simples aparelhinho que todo mundo tem. Então a comunicação é a base para você construir relacionamento. O relacionamento é o que você precisa para construir a vida. Tudo que você precisar na vida, você constrói a partir de relacionamento. Então, esse nosso bate-papo aqui tem uma importância fundamental para que você amplie, para que você aprimore aquilo que você já faz. Muito bem, eu concordo. Números. É excelente. Uma coisa que eu vejo que é a pergunta, por exemplo, do Ronildo, que tem a ver com como melhorar essa comunicação, como despertá-la, eu acredito que a gente precisa começar a aprender a falar conosco. E você trouxe isso de novo. De novo. O que eu quero dizer com isso? Existe uma técnica para aprender a melhor se relacionar consigo. Qual é o maior problema que nós temos? Não nos conhecemos. Quer ver um exemplo? A maioria das pessoas, isso é uma porcentagem enorme. Depois responda aí no chat todos vocês, no Instagram e tudo mais, no YouTube. Você gosta da sua própria voz? Ou você conhece alguém que não gosta da própria voz? A maioria das pessoas não gosta da sua própria voz. Sabe por quê?
Porque elas não sabem como é a própria voz. E causa estranheza quando ela assiste um vídeo, causa estranheza quando ela se vê num vídeo, porque ela não está acostumada a se ver. Ela não está acostumada a se ouvir. Tem um segredinho que é assim, ó, quando você tapa aqui ó, no seu ouvido assim, ó, você ouve o som de dentro, da caixa de ressonância. E aí você ouve a sua voz verdadeira. Por isso que aí você vai ver cantores, quando eles perdem retorno na hora que está cantando, aí eles tapam assim, para poder se ouvir. Aí eles não perdem o tom. Então, o Julio Iglesias fazia muito isso, né? Fazer assim, ficou até charmoso, né? Mas é porque ele não ouvia tão bem. Então ele tapa aqui e ele ouve sua caixa interna de ressonância. Qual que é o interessante disso? Conhecer sua própria voz, aprender a se ver e aprender a construir roteiro comunicacional. Eu falo de comunicação nesse sentido. A maioria das pessoas tem dificuldade de se comunicar porque elas não sabem qual é o começo, qual é o meio e qual é o final. Por exemplo, uma das características que o senhor tem, que é muito interessante na comunicação, o improviso. Só que tem um detalhe que as pessoas não percebem o que é o improviso. O improviso é você ter muito background, é ter muita informação, é ter uma história muito grande. Por exemplo, se eu chegar aqui agora e falar do assunto, sei lá, vamos falar assim, mecânica, bum, você vai falar. Aí eu falo tipo, vamos falar de odontologia. Eu tenho certeza que o senhor vai encontrar um jeito de falar sobre isso. Vamos falar de família, você vai encontrar. Vamos falar de negócio, o senhor vai encontrar. Essa é uma diferença que eu chamo de pessoas da Vinci, ou de Da Vinci, Leonardo da Vinci, que fazia muita coisa. Ele era de botânico a pintor, a tudo que imaginar. E o Ronildo fez uma pergunta de como melhorar a comunicação, e a melhor comunicação é se conhecer. Não existe outra... Existem só duas regras na comunicação, como eu falei. Regra número 1, qual é o contexto? Regra número 2, alinhamento de expectativa. Esse alinhamento de expectativa tem que começar primeiro com você. O que eu quero hoje no meu dia? O que eu quero amanhã do meu dia? Eu fiz um stories quando eu estava vindo para cá e tinha no stories era o seguinte, eu estava no aeroporto e adivinha qual que era o meu voo no portão 11, às 11 horas. Meu número é o 11, aparece para mim o número 11 o tempo todo. E eu comentei sobre essa coincidência se alguém tem um número que aparece para você o tempo todo. O que aconteceu foi que eu estava querendo explicar uma ação específica. É de que quando você cria intencionalidade, aí eu dei um exemplo da Carmen. Quando a Carmen engravidou da Lulu, a gente via grávida a cada esquina. Quando engravidou da Laura, nós vimos grávidas na cada esquina. E qual que era o detalhe disso? Quando elas nasceram, parei de ver grávida, o que aconteceu? Parou então de gente ficar grávida, de mulheres ficarem grávidas. Parou? Não parou. O que acontece é intencionalidade, é uma questão de ambição. Por exemplo, sabe qual que é a minha percepção, qual que é uma das maiores ambições que o senhor tem, que o Ronildo, que outros também podem ter? A ambição simples de ser feliz. Olha que louco. Sensacional essa ambição. Ambição maravilhosa. E lembrar que felicidade é uma emoção. E toda emoção tem uma linha chamada temporal, que significa ela é curta. Ela amanhã... então você é feliz o tempo todo? Não o tempo todo, só que muitas vezes no meu dia. Entendeu? Tem momentos que chateia, tem momentos que entristece, tem momentos que reflexão, tem vários momentos. Mas é o que você está fazendo, como é que você está administrando? Exatamente. Uma das coisas que o Ricardo está falando que eu faço no meu dia a dia, é na minha comunicação, quando eu passo para você qualquer informação para auxiliar você, eu procuro pôr aquele fone aqui e ouvir aquilo que eu estou falando. É uma palestra, é um bate-papo, é uma mentoria. Eu ponho o fone aqui, ó, para ver se eu estou fazendo aquilo que eu estou dizendo, se eu estou ouvindo aquilo que eu estou falando. É isso aí. Você está escutando aquilo que você fala? Porque quando você começa a escutar aqui, pôr para dentro aquilo que você fala, você é incapaz de passar para o outro alguma coisa negativa, porque você é de verdade, é original. É aquilo que você está fazendo para você. Você está aprendendo quando você ensina. Então, cara, passa na comunicação o melhor para o outro. Sempre o melhor para o outro. E procura ver se você está escutando, porque aí você começa a exercer aquilo que você está passando. Essa é a melhor coisa que tem, de você praticar a verdade. Você está passando conteúdo positivo, não é só para inglês ver na internet, não é só na rede social, você pratica aquilo no dia a dia. Então, se você estiver escutando e for verdadeiro naquilo que você está passando, você soma para você. Eu tenho dó das pessoas que enganam na rede social. Porque aquilo vai voltar para ela, porque ela está escutando aquilo que ela está enganando. Então não engana ninguém, não. Porque no fundo você engana você. Seja verdadeiro. A força da verdade na comunicação. Isso vai fazer com que você consiga aprimorar de dentro para fora. Exato. E você fica mais original. Gente, ser original não tem preço. E agora, eu só vou trazer o exercício para todo mundo fazer em casa, que é um exercício, é prático. Que é a seguinte coisa, vou falar para você que está assistindo agora. Primeira coisa que você vai fazer, você vai pegar, por exemplo, faça um pequeno texto, do jeito que você quiser,
com um começo, um meio e um final. É uma historinha boba, o que você quiser. Fala assim, eu tenho uma reunião, o que eu falaria nessa reunião? Eu tenho um pedido de casamento. Como que seria meu pedido de casamento? Escreva ali, só rascunho mesmo, tá? Você vai na frente do espelho, repita aquele texto de 1 minuto no máximo, durante 3 vezes, olhando no espelho. No dia seguinte, você vai depois fazer uma coisa bem simples também. Pegar o teu gravador no smartphone mesmo, você grava essa mesma ideia, esse mesmo texto que você fez no espelho. E no terceiro dia, você vai gravar um vídeo. Grava o vídeo. Eu prometo para você que só esses 3 dias apenas, você melhora a sua comunicação. E, é claro, posteriormente você vai melhorando, vai sentindo mais à vontade, vai melhorando. Muita gente, por exemplo, melhorou comunicações. Eu me desempenho melhor porque eu comecei a fazer stories. Óbvio. Não é porque é história, é porque você começou a se ver, você começou a se ouvir e começou a criar um contexto da sua comunicação. Então você vai melhorando isso. Agora, esse exercício ele tem um processo cognitivo também muito interessante. Por que um dia de espaço? Porque a gente tem que esperar as coisas acontecerem na tua cabeça. Delas serem mais naturais. Até para poder aprimorar aquilo. Exato. Agora, o interessante é começar. Eu sei que todo mundo conhece a frase, melhor feito que perfeito, e eu fui lá e dei uma mesclada na minha versão. E eu escrevi o seguinte, você só pode aperfeiçoar aquilo que já está feito. Já feito. Não tem como aperfeiçoar ou melhorar alguma coisa que você não sabe. Vamos melhorar a nossa comunicação hoje. Exato. Olhando para dentro, se conhecendo melhor, Exato. dando um bom dia mais largo, um sorriso e comemorando comigo esse monte de companhia. 2 milhões de sorrisos. De bom sorriso. Gente, isso é verdadeiro. Isso são conquistas. Né, Dominique? Bora lá que a gente tem mais um superchat que é do Fusca Elétrico. E ele mandou assim: como fazer uma comunicação com pessoas fechadas, com personalidade retraída? Se colocar no lugar dela. Assim, parece que não. Mas a comunicação se chama assim, existe um método que eu ensino que chama PPE. Ajustar a percepção, gerar pertencimento e empoderamento, entregar o como. Quando uma pessoa está numa ação específica e ela é muito séria, o que acontece? Ela é muito fechada ou ela é muito expansiva, não importa, eu me adapto a ela no primeiro instante. Em que sentido? A pessoa é muito séria, o que acontece? Qual é o contexto? Por exemplo, olha como que o Geraldo Rufino faz na minha versão que eu vejo o tempo todo. A pessoa está muito séria, acabou, ela está quebrada. Por quê? Porque ele vai chegar como? Sério? Não? Já. Bom dia! Acabou. A pessoa vai ter um probleminha aí, ela vai ficar séria, mas durante um pequeno período. Mas o que acontece? O que ele fez aqui? Ele ajustou a percepção dela, ele mudou. Então, você gera empatia. Quer dizer, eu entendo que aquela pessoa é assim por algum motivo. Eu não estou desrespeitando ela. Eu só tenho que trazer agora um ajuste da percepção disso. Como que a gente ajusta a percepção num texto, num vídeo que não tem um contexto tão específico, ou você não seja, por exemplo, como o Geraldo Rufino? Simplesmente comece com perguntas, mas perguntas assertivas. Perguntas simples, às vezes, também. Por exemplo, perguntar, em vez de você perguntar assim, é um segredo bem bobo, mas em vez de você perguntar, tudo bem? Tira a palavra, tira essa frase, tudo bem? Tá tudo bem? Fala assim, como você está hoje? Isso quebra a pessoa. Por quê? É muito específico. Fala, como que você está hoje? Dificilmente alguém deixa de dizer que está tudo bem. Exato. Todo mundo fala que está tudo bem. Isso. Entendeu? Mas assim, como você está hoje? Se a pessoa falar que hoje ela está triste, sabe o que você fala? Está tudo bem. Hoje você está triste. É só hoje. Gente, o Ricardo está falando dessa comunicação, do sorriso. Olha a força do sorriso. Eu cheguei num determinado lugar, tinha uma autoridade. Sabe aquela coisa, desembargador, juiz Bem e tal, formal, né? formado, sentado numa cadeira para julgar assunto seu. E aí você chega e fica todo intimidado. Eu não consigo fazer isso. Eu cheguei e falei, bom dia! E comecei a sorrir. Não teve O cara olhou para mim assim e falou, bom dia. Eu comecei a rir da cara feia dele. Eu, cá. Olha que interessante. Essa pessoa do outro lado começou a rir. Ela começou a rir, falou, do que esse cara tá, que cara louco, tanto rir. E aí ele sorriu de mim. Só que quando ele sorriu, de achar engraçado, porque todo eu sorria, a hora que ele sorriu, ele não percebeu, a hora que ele sorriu, ele se soltou. Exato. E aí ele não parou de sorrir mais, e depois que terminou a audiência, eu falei, você não quer passar o resto do dia aqui para melhorar esse ambiente? Melhorar o ambiente. Olha isso, que interessante. Eu só sorri, eu não faltei com respeito nem nada. E só que como eu sorria muito feliz, ele achava interessante, ele deu uma risadinha. Essa risadinha
tirou aquela carapuça dele e ele deu o primeiro sorriso. Depois que ele deu o primeiro sorriso, ele disse que aquilo fez tão bem que no final da audiência eu sorri até para responder e até para pagar a multa que ele deu. E agradeci. Eu sorri e agradeci. E no final ele me chamou e falou, cara, sensacional. Você não quer passar o resto do dia aqui? Pra gente melhorar, porque esse ambiente aqui é muito pesado de dinheiro. Pesado. Olha isso para você ver a importância que tem do que você pode fazer na sua comunicação para melhorar o ambiente que você estiver. A energia que não você carrega. É o ambiente que faz você. Diga com quem anda que eu te direi quem é. Nada a ver. As pessoas que você anda estão lá. Você pode não transformar a pessoa, mas através da sua transformação de alegria, de boa comunicação, de felicidade, ela se contagia e quer sorrir também. Porque é difícil alguém que não quer ser feliz. Não gente. tem como. Então, a boa comunicação começa quando você tem felicidade. O primeiro sorriso. Bora, Dê! Bora lá. E agora a gente tem a mensagem da Gleice Michele. Ela falou, Geraldo, bom dia. Estou em uma empresa há quase 6 anos e já recebi uma proposta para ser gerente e tenho medo de aceitar. Já se passaram vários gerentes e não deu certo. O que devo fazer? Aceitar! Olha, aceita, acredita em você e vai. Vai com carisma, vai com humildade, vai com carinho, vai com carinho de mãe. Faz o que eu sempre fiz para crescer numa empresa de office boy e diretor. Vai com carinho de mãe e disciplina militar. Carinho de mãe, não se acha, não importa quanto tempo você está na empresa, e sim qual é o seu propósito. Vai para lá para ajudar, para servir, vai com papel de dono, mas com humildade de porteiro, de ajudante. Aquelas pessoas que estão acabando de chegar e têm função muito simples, mas que são grandes de dentro para fora. Vai com essa humildade, com esse carinho e com atitude de dono, mas com disciplina militar. Coisas que você precisa entregar. Trabalha para você, assuma esse lugar como se a empresa fosse sua e ao mesmo tempo como se você fosse mãe das pessoas que são colaboradores que te acompanham. E aí você vai conseguir gerenciar, liderar por admiração. Sirva essas pessoas, atenda essas pessoas. Quando tiver uma pizza para dividir, deixa todo mundo comer e vê se alguém não precisa da sua parte. O que uma mãe faz? Tenha essa atitude como uma mãe tem. Você cuida deles como se fossem filhos, mas você dá a direção, você dá a disciplina e na hora de dividir a pizza, você tem a segurança que todo mundo comeu do time que te acompanha, que você gerencia, para ver se ninguém precisa da sua parte. Você vai se tornar um líder admirado. E isso é a melhor liderança que tem. E você merece esse lugar e não é por acaso. Aceita quando agora. Acredita em você. Eu acredito em você, principalmente por causa da sua humildade. Por causa de você esperar cada fase, cada teste, esperar a sua vez. Agora chegou a sua vez. É um degrau, é para você subir. Vá com humildade, com amor, com dedicação, com 16 horas trabalhada, fazendo papel de dono, espírito empreendedor. Carinho de mãe. Cuida deles como se fossem seus filhos. Lidere eles como se fosse o guia deles, porque você vai passar a ser o guia deles. E discipline eles naturalmente, porque quando você dá carinho de mãe, a disciplina militar se torna leve, porque as pessoas não querem perder o carinho e, por consequência, vão ter disciplina. E você vai ser uma grande gerente. Eu acredito em você. Você é mulher, você é líder por natureza. Bora lá, você é criadora. As crias que vêm em volta vão te acompanhar. Bora, depois você me conta. Ó, essa pergunta é tão interessante, o senhor respondeu tão certeiro. Olha como que ele faz, é uma sensibilidade absurda. Mas o que acontece? É o quero e preciso. O jeito que ela perguntou, ela quer. Ela quer, mas ela está tentando encontrar uma justificativa do preciso. Isso, vai porque você quer. Exato, ela quer, entendeu? O preciso... Tipo, isso vai fazer toda a diferença para o seu time, porque quando você quer de verdade, muita coisa. Você não se cansa, se dedica mais horas, assume um posicionamento muito mais leve e você vai contagiar todo mundo a querer vir junto, a acreditar também. Exatamente. Essa é a melhor liderança que tem, você já está lá. Bora lá. E agora a gente tem a pergunta da Marta Xavier. Conversar com quem discorda de tudo, absolutamente tudo que a gente fala. Como fazer? Conversar com quem discorda de tudo. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu adoro. Eu acredito nas pessoas até que me prova o contrário. Quando prova o contrário, eu dou uma segunda chance, uma terceira, uma quarta, uma 10ª chance. Só não pode repetir o mesmo erro. É isso. Se a pessoa está discordando de tudo, o problema é com ela. Então, assim, ela é do contra. Então, quando ela precisar, você ajuda. Mas você não tem que arrastar. Continue, você é locomotiva. As pessoas podem ficar temporariamente. A pessoa que discorda o tempo todo é um vagão, você está puxando. É. Chega uma hora
que você vai continuar puxando e vão outros vagões, outras pessoas se encaixarem no lugar, e quem consegue receber informação, conciliar, se comunicar, consegue criar um outro tipo de relacionamento e parar de só discordar, cara, parar com essa negatividade, não insistir na negatividade, essa pessoa vai conseguir te acompanhar e se transformar em outra locomotiva. Se a pessoa insistir na negatividade, então vai deixando, ela vai ficando pro fundo, vai dando oportunidade para outras pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu tenho um time, quando eu caminho com pessoas, tem dois jeitos. A minha energia é positiva, eu gosto de ser solidário, de ser generoso, de ser carinhoso. Eu gosto das pessoas e eu acredito na positividade, que para mim é a extensão da fé. Então eu ando com esses valores, de verdade, eu gosto das pessoas de verdade. Então eu ando com meus valores e quem eu procuro trazer comigo, eu trago de dois jeitos, do meu jeito ou de jeito nenhum. Então ela vem com esses valores para mim, me acompanhar, ou eu deixo ela lá, não me incomoda, eu não tento, eu tento dizer o que eu faço, eu não sou professor. O Ricardo é professor, ele ensina, ele treina, ele tem a ciência dele para preparar você para a comunicação. Eu não, eu só vivo, eu só falo para você aquilo que eu faço. Então eu faço o melhor para as pessoas, mas eu não faço com que essas pessoas me acompanhem, a não ser que ela queira. E essas pessoas da negativa, elas nunca querem, então deixa elas. É assim, ó, funciona assim, ó. Vem comigo. Ah, não quer? Então assim, ó, foda-se. Fica aí. Olha só uma coisa que você falou que agora... Porque assim, cara, vocês me desculpem o palavrão, mas gente, não é um palavrão, nem é uma atitude. Ou é assim, tá? Vai. Porque é o seguinte, eu dou chance, eu gosto das pessoas, mas cara, quando a pessoa não quer, a força do querer, você quer ou tá vindo só porque precisa? É isso aí. Se tiver vindo só porque precisa, dá um lugar pro outro. Então aperta a teclinha e deixa ele lá, tá? É verdade. Uma das coisas que o senhor falou, que agora eu queria trazer uma coisa mais técnica, mas é interessante. Eu tenho uma filosofia em casa que é assim, o mais inteligente é quem tem que ceder. Se você está esperando que o ignorante ceda, você é ignorante. Então, às vezes, e tem um lado agora, que não é que eu estou romantizando essa situação, tá? Mas para as pessoas que estão ali, por exemplo, que eu vou falar para as pessoas que estão assistindo, principalmente respondendo esse tipo de pergunta, que tem a ver com o relacionamento de estar com pessoas muito negativas, e isso tem muito, por exemplo, entender que pode ser uma justificativa. Por que muitas pessoas assistem programas sensacionalistas? Sabe qual é o motivo? Porque elas querem se sentir melhor. Porque ela olha o problema, a desgraça do outro, para ela poder justificar dela de alguma forma. Uma parte das pessoas negativas tem a ver com uma outra questão também. Talvez ela não seja tão negativa, ela talvez pode ser uma analista de risco. O que eu quero dizer? Aquela pessoa que vai ver problema em tudo, mas se você colocar ela no lugar certo para esse problema em tudo, funciona. Por exemplo, imagina que você tem uma pessoa na empresa ou na sua casa que quando ela olha, tipo assim, eu estou tranquilo porque se tiver um problema aqui, ela vai encontrar. Aquelas pessoas que encontram realmente isso. O problema desse tipo de gente, se você é assim, só tem que cuidar para você não estar no contexto errado. Tá tudo positivo, tá todo mundo rindo, e aí de repente você fala, mas a gente vai ficar triste daqui a pouco, hein? Estamos felizes, mas vai ficar triste daqui a pouco. Então, quer dizer, não faz sentido. Você falou da emoção da felicidade, é um estado emocional. Então, é uma energia, a felicidade, se sentir feliz. Então, gente, você precisa querer, tá? Porque se tá todo mundo te dando oportunidade e você está sempre do contra, você não quer ser feliz, eu não vou sofrer. Fica aí. Então assim, cara, porque assim, eu mostro para você que o melhor da vida é você ser feliz e você não quer, então a força do querer, Ricardo. Então assim, você quer ou você precisa? Aliás, se você quiser ser feliz, você acerta duas vezes. Primeiro, porque você vai conseguir acessar mais fácil. Segundo, que você precisa também, tá? Porque se você não for feliz, as outras energias não despertam positivamente. A felicidade abre caminho para tudo que é de bom. Você nem cansa mais. A sua emoção dá sempre para cima. Felicidade, gente. E para que você acesse isso, tem uma coisa chamada fé. Por isso que eu chamo de felicidade. Aprendi com o Belino. Felicidade. O Belino fala muito sobre isso. Felicidade. Quando você tem fé de verdade, você consegue ver que a felicidade está ao alcance de todos nós. Pelo simples fato de você agradecer a luz do dia de hoje que começou, se você não agradeceu, ainda está em tempo. Você vai ver que você acredita com fé que você ganhou o privilégio de mais um dia, de mais 24 horas, que Deus é bom e te deu a oportunidade de você continuar, de ir para o para-brisa e aprender com o que está no retrovisor. Agora, se você insistir em ficar no retrovisor, tchau, fica, porque eu vou, tá? Porque é para o para-brisa, é para lá que nós vamos. Então, você precisa exercer. Mundo fala de religião, de fé, de oração, sensacional.
Eu acho isso fundamental. Mas depois você pratica? É. Você dá bom dia para Deus? Você dá um sorriso para a criança que está aqui? Você sorri para o outro? Você vê o Deus que está no outro? Gente, comunicação. Começa de dentro para fora. É isso aí. Ser de verdade, dar um sorriso verdadeiro, querer o melhor para o outro. Quando o outro não quer, você caminha, vai ajudando quem aceita ajuda. E faça o melhor para todos, inclusive para aquele que quis ficar. Mas dá tchauzinho e vai para a próxima. Porque tem muita gente precisando de você. O mundo tem muito espaço e muita oportunidade para gente boa e pouca concorrência. Você é uma dessas pessoas que está fazendo bem, então você precisa continuar ajudando. Não dá para você esperar aquele que não quer. Então, cara, o grande segredo é se a pessoa quiser. Então, se a pessoa quiser, vem com você. Se ela não quiser, procure auxiliar alguém que queira. E sabe, lembrando sobre isso, eu prometo que é curto, um amigo vira e me conta que ele tem um problema que fala assim, cara, fala uma coisa assim, tipo, que te incomoda. E ele falou, cara, e na minha sogra? Eu falei, sério, te incomoda? Porque, não tô afim de ir lá não. Eu falei, sério, que coisa? Aí ele falou assim, mas você tem que fazer o que você quer. Ele falou assim, tá, mas eu vou na minha sogra porque eu preciso. Ah, isso é pesado, hein? Aí eu virei para ele, sabe o que eu falei para ele? Eu falei assim, tá bom, então vamos encontrar o querer aí? Você tem que querer ir para tua sogra. Ele falou, mas não tem como querer ir para minha sogra. Eu falei, tem. Me fala uma coisa, por que você vai para tua sogra? Ele falou, por causa da minha esposa. Mas o que você quer com relação à sua esposa? Vê-la feliz. Olha que interessante, então você quer ir na sua sogra para ver sua esposa feliz. Vai mudar totalmente o contexto. Aliás, tem um atraso de vida esse negócio de você não querer a sogra, não querer o sogro. Para você conquistar a sua mulher de verdade, você precisa conquistar primeiro a mãe dela. E depois os filhos dela. Então você precisa querer. Assim, para de ser preciso. Foca naquilo, né? Foca, que você quer. Foca com a energia do querer. Exato. Você transforma tudo isso. E você vai ver que até o jeito de você cumprimentar, dar um abraço na sua sogra. Você vai ver que muda a energia. Mania que as pessoas têm de achar que a sogra é um problema. É porque colocaram isso na sua cabeça. Então, exato, queira mudar isso e você muda a vida da sua família. E lembra que eu falei que foram 3 medos? Medo da rejeição, medo de vender e o último medo tem a ver com quase todas as perguntas que vieram. O medo do sucesso. Gente, esses medos que o Ricardo fala, eu tenho todos os medos que você puder imaginar. Mas nenhum deles é maior do que a minha fé, a minha determinação e o meu propósito. Todos eles vão ficando pequenos. E toda vez que aparece o medo como obstáculo, eu olho como degrau. Eu subo e vou para o próximo ciclo. Você também pode. Ninguém é maior ou menor, é o jeito de ver, é o ponto de vista, para onde é que você está olhando. Para o estrume ou para o cavalo. Então, assim, preste atenção e você vai ver que Deus não sacaneia ninguém. Os degraus do caminho são os degraus. Os obstáculos do caminho são os melhores degraus para você mudar de ciclo. Show de bola. Bora lá. Bora, Dê. A gente tem mais superchat aqui. E é da Daiane Gomes. Ela falou, seu canal é top. Saí de onde estava mal. Corri atrás, estudei e consegui emprego na nova área. Mas estão mandando pessoas embora e passando o trabalho delas para mim. Sou mãe e não está sobrando tempo para o meu negócio paralelo. Olha, levanta a mão. Pede ajuda. Quando você pede ajuda, o universo traz as melhores saídas para você. Entenda que você é humano, você não é um avatar, e peça ajuda. A hora que você pedir ajuda, você é uma máquina com emoção espiritualizada, você é um ser humano. A hora que você pede ajuda, o universo providencia ajuda de todo tipo. Às vezes vem através de uma máquina, mas vem principalmente através de um ser humano, de um outro ser humano. Que a hora que você dá esse sentimento, tipo assim, puxa, como é que eu faço? Pede ajuda divina. E você vai ver que vai começar a acontecer movimentos que vai propiciar que você faça as duas coisas. Porque eu fiz as duas coisas, as 3 coisas ao mesmo tempo. Eu não tenho o potencial de uma mulher que faz meia dúzia de coisas ao mesmo tempo. Mas eu copiava uma mulher para entender que nós sempre podemos um pouquinho mais. E você vai poder continuar fazendo o que você está fazendo, pedindo ajuda, porque vai começar a aparecer situações que auxiliam você no seu objetivo. Use essa comunicação com você, acredita e gera essa energia da ajuda que você está precisando e vai acontecer mais solução do que o problema. O seu problema sempre vai ser menor que você. Você já reconheceu que você tem ele. Agora entenda como é que você resolve ele. E levanta a mão humildemente que a solução vai aparecer. Pede para o universo. Vamos lembrar daquele momento que nós assistimos ontem? Nós estávamos assistindo o menino, a topeira, a raposa e o cavalo. Os 3 adultos vendo o desenho sensacional. Porque me lembrou que o senhor falou aqui agora. Nesse momento, quando o menino pergunta para o cavalo, ele fala assim, qual foi a coisa mais corajosa que você já fez?
que você... Ó, qual foi a palavra, a coisa mais corajosa que ele já fez? Ele falou, pedir ajuda. Pediu ajuda. É isso mesmo. Entendeu? Os 3 adultos vendo um desenho de 20 minutos, o menino, a topeira, a raposa e o cavalo. Cara, é sensacional. E tem uma coisa super importante. Toda essa trajetória... Até um trecho na sua rede social. Ah, é? Olha aí. Nós tínhamos tudo isso para voltar, essa história é para ele voltar para casa. E quando ele chega lá, ele descobre que nem sempre a solução é você ter uma casa. Onde é a sua casa? Onde você está? O seu local de trabalho, as pessoas que você mais convive. E ele entendeu que a melhor família que ele tinha era justamente onde ele estava, que era ele, o cavalo, a raposa e a topeira. Exato. Olha que interessante, a felicidade dele estava ali. Exato. Então, cara, procure constituir uma família onde você está. Procure entender que todo lugar que você está, a família não é o sangue, é as pessoas que você mais convive. O que tem a ver a topeira com o cavalo, com a raposa e com o menino? E formaram uma grande família. E eles nos encheram o olho d'água dizendo o que era, como é que você acessava a felicidade. Eles eram felizes daquele bloco. E resolveram manter o bloco em vez de procurar uma casa. Então, olha, interessante esse desenho para você entender os toques que você tem no dia a dia, para você perceber o quanto é possível você aprimorar, você melhorar de vida. É isso que sempre você vai ter nesse canal, gente. Por isso você precisa trazer mais gente. Vamos. Você vai encontrar esses caminhos que te levam a ser mais feliz, a felicidade. Então não é 2 milhões de... Além de 2 milhões de ótimas companhias, são 2 milhões de abraços, 2 milhões de sorrisos largos, de verdade, cara, de conteúdo que realmente faz com que o seu dia comece melhor. Por isso existe o Segundou. E isso é uma comunicação. Por isso hoje está aqui o Ricardo Voz, porque nós estamos falando de comunicação pura, de relacionamento. Relacionamento. O relacionamento começa dentro de casa, começa na base. Então você tem que se dar bem com a mulher, com a sogra, com o filho, com o vizinho. Relacionamento. O ninho, que é o lugar que você volta todos os dias. Como é que você está preparando esse lugar para ser mais feliz? Exato. Comece a se comunicar com você, conheça melhor você. E você vai ver que, cara, às vezes você não está se comunicando bem com você. O grande problema, no meu ponto de vista, um dos grandes problemas, é a falta de comunicação consigo mesmo, quando você não consegue sorrir para essa criança que está aqui, ó. Sorrir para si mesmo, ou sorrir de si mesmo. Eu faço isso com uma habilidade tremenda. Eu dou um sorriso para mim ou de mim. Isso desperta a energia para eu sorrir de muito mais coisas. E quando o senhor erra, o que acontece? Quando o senhor erra, o senhor ri de si mesmo. No sentido, se ele fizer, sei lá, tropeçou no negócio... Gente, eu faço um monte de merda, aí eu começo a rir. Das merdas que eu faço. Tipo, cara, você não tem como ficar pesado. O cara assim, mas meu filho, você não tem problema? Eu tenho todos os problemas que você puder imaginar, todos menores que eu. Ah, mas você faz alguma coisa errada? Um monte. Como é que você quebra 6 vezes sem fazer nada errado? É claro que eu faço. Mas toda vez eu voltava e ficava maior. Com sorriso, com felicidade, com determinação, com fé. Determinação e 16 horas de produção. Ainda carrego o Leno e a Dominique. Bora lá. Agora a gente tem um superchat do Warner Marinho. E ele falou, bom dia, Geraldo, eu de novo. Warner Marinho. Como ter uma comunicação mais assertiva na hora de vender o meu serviço? Eu ajudo empresas a venderem mais usando tráfego pago. Comunicação assertiva. Vou dar um toque para você. Olha o painel. Agora olha aqui. Não tem erro. Toda vez que você dá um sorriso verdadeiro, um sorriso largo, você já começou a acertar na sua comunicação. Queira o melhor para o outro. Comunicação. Queira servir o outro. Não espere reciprocidade. Assertivo na comunicação. Toda vez que você for verdadeiro, der um sorriso largo, querer o melhor para o outro, olhar o Deus que está no outro, só querer beneficiar, servir, atender, dar direção, contribuir, levar alguma coisa que some na vida do outro. Assertivo na comunicação. Show de bola. É simples assim. Tem alguma ciência para isso, Ricardo? Na verdade, toda parte do tráfego pago, a gente tem que entender que as pessoas vêm por um motivo. O tráfego pago, ele ajuda as pessoas a escalar as vendas através disso. Só que ele tem que lembrar que, nesse momento, ele é o especialista em tráfego pago, de fazer o anúncio para vender aquele produto ou serviço daquela pessoa. Mas entender sobre o que essa pessoa quer e sobre o que ela precisa é o que vai mudar o jogo. Para vender, cai tudo nisso. Então, eu sugiro que ele faça o seguinte, olhando agora para você. Pega, por exemplo, na hora que você estiver nessa reunião com essa pessoa, a primeira fase dela, traga o diagnóstico. Imagine que você é médico por um instante. Como que faz? Você chega lá no médico e fala assim, é isso. A pessoa nem te viu, nem te tocou, e nem te examinou, e nem te perguntou nada. Como que você ficaria? Então, você entra nessa reunião e examine. Extraia o máximo de informação que você puder
pegue o diagnóstico bem focado e não só perguntar o que você quer só ou o que você precisa só, ou qual que é a dor do seu cliente. Às vezes está intrínseco. E se você prestar atenção, o detalhe está ali. Ela não está querendo só vender mais, talvez ela queira vender melhor. É diferente de vender mais. Ela quer vender melhor. Talvez ela queira aumentar o ticket dela, talvez ela queira um melhor relacionamento, por exemplo, uma coisa que ela consiga trabalhar de um jeito mais assertivo. Como que ela está vendendo? É local, não é? Você sabe disso. Então, tráfego pago, você já sabe. Agora você precisa se importar um nível suficiente para ter informação suficiente para poder traduzir. Lembre-se que você é um tradutor agora do que essa pessoa está querendo, precisando, para levar num tráfego pago. Então, mas o Ricardo está falando no cliente. Como é que você chega nesse cliente a ponto dele te ouvir para você poder ajudá-lo? Se você já aprendeu a conquistar a pessoa. Exato. Gente, para de buscar o cliente antes de conquistar a pessoa. Primeiro você conquista a pessoa. Aí o cliente vem por consequência. Como é que você conquista a pessoa? Do jeito que você conquista a criança. Um sorriso. É tão difícil assim? Dá um sorriso. Eu tenho 2 milhões de sorrisos. Bora ver. Bora lá. E o Reis Design perguntou: muita brincadeira na comunicação pode prejudicar no negócio? Sem contexto, sim. Por exemplo, a gente conhece Geraldo Rufino. Ele faz várias brincadeiras. Só que eu já participei de reuniões sérias com ele. Porque aquele momento o contexto era... São duas coisas distintas. Deixar o ambiente descontraído, você ser simpático. Exato. E ter aquela sinergia, aquele carisma. Aí, como eu estava brincando agora com o Ricardo, sacaneando o Ricardo e tal. Mas, gente, quando você vai dar informação, quando você vai falar do negócio em si, não pode ser uma brincadeira. Aí você põe em risco a sua credibilidade. Perfeito. Você precisa ser assertivo quando você fala daquilo que precisa ser feito. Aí, precisa ser feito. Não é só o que você quer. Você está falando de um negócio, você combinou. Não depende só de você, você precisa cumprir a sua parte. É isso aí. Ah, mas eu quero cumprir a minha parte. Não, é mais que querer, é uma obrigação, você precisa. Então, tá aí também que você precisa controlar, o precisa do querer. Não dá para você ficar só esperando você querer que o contrato... é um contrato, é um negócio. Então, é claro que o excesso de brincadeira prejudica, não é só um negócio, não, qualquer coisa, tá? Você chegar em casa e brincar com seu filho, ou brincar com a sua esposa, o clima fica leve, uma simpatia, um carisma, ali um carinho, sensacional. Agora você levar tudo na brincadeira e vão cortar a luz e você está levando a brincadeira, não, isso não vai ter clima. Aí é fora de contexto, é isso que o Ricardo está dizendo. Então, qual que é o contexto? Entenda o clima, deixa ele leve, porque aí a brincadeira é saudável. Agora, quando tudo que é excesso é prejudicial. Então você tem que saber medir, dosar a brincadeira só para o ambiente ficar leve. Mas na hora de fazer o que tem que ser feito, aí vem a disciplina. E é nessa hora que eu falo, carinho de mãe, brincadeira de criança, disciplina militar. É isso. É isso aí. Se você chegou agora na live ou não conseguiu acompanhar desde o início, fica tranquilo que o Segundou fica salvo no canal do YouTube Geraldo Rufino e no Spotify. É só buscar lá, Segundou com Geraldo Rufino, e você pode assistir a live completa quantas vezes quiser e enviar para sua família e amigos. Gente, olha, queria agradecer o carinho. Nós já passamos de uma hora e meia de Segundou, hoje o Segundou esticou, porque a gente estava buscando você fazer esse compartilhamento, a gente fazia a contagem regressiva e nós fechamos o nosso ciclo, mudar de ciclo, um ciclo novo, com 2 milhões de boas companhias, de boa energia, de positividade, da alegria, do prazer, do privilégio de poder caminhar com vocês. Nós já estamos lá. Vamos comemorar, nós vamos brindar. Eu queria agradecer cada um de vocês que soltou o aviãozinho, que fez uma comunicação, que chamou mais alguém para o grupo, para que a gente consiga compartilhar o nosso conteúdo, a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa boa comunicação, a nossa boa relação, cara, com mais pessoas. Isso vai fazer toda a diferença. Esse relacionamento nosso é de coração para coração. Então são 2 milhões de novos corações, de novos sorrisos, 2 milhões de sorrisos, 2 milhões de abraços. Eu só tenho gratidão de coração, pelo dia que iniciou e pela companhia de todos vocês e pelo privilégio de estar aqui com meu amigo Ricardo Voz, comunicando com vocês e agradecendo o privilégio da ótima companhia de 2 milhões de bons amigos. Sou muito grato a todos vocês e que vocês permaneçam e que traga mais alguém para esse clube. Eu chamo de Clube dos Felizes. É o lugar de gente que faz diferença para impactar e somar na vida de outras pessoas. É uma honra estar aqui.
É um prazer estar aqui. Fazer parte de tudo isso, sentir tudo isso é incrível. Eu gostaria de deixar só uma frase para finalizar. Lembre-se de tudo que a gente falou e tudo que resumo é o quanto a gente está se colocando na comunicação de dentro para fora, o quanto a gente se importa consigo para poder se importar com o outro. E aí eu finalizo com uma frase que eu escrevi há muito tempo atrás e eu gosto muito dela. É a seguinte: o quanto você está disposto ou disposto a sacrificar a sua felicidade para ser feliz. Porque essas são escolhas da vida. Às vezes você vai ter que fazer isso ou fazer aquilo, mas o seu feliz como um todo, na existência nessa vida, é maior. Ou seja, é possível você ser mais feliz proporcionando a felicidade de outro. Exato. Então, somos muito felizes em levar para você alguma coisa que proporciona a sua felicidade. Exato. Boas energias. Tamo junto. Segundou, gente. Segundou. Até. Até, valeu. Prazer estar com vocês. Deus abençoe.